está feliz nesta noite? Diga amém. Amém. Uma noite especial, a qual Deus nos separou para estarmos neste lugar, né? Noite de Santa Ceia do Senhor, né? Um memorial a qual nós sempre temos que ter em nossos corações. Vamos fazer uma oração para nós abrirmos o nosso culto de domingo. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé em reverência ao nosso Deus. Oremos. Pai de amor, Pai querido e santo, nós estamos aqui em Tua casa, Pai, agradecidos ao Senhor pelo Teu grande amor, Senhor, pelo Seu excelso e infinito amor, Pai. Sabemos que nós não somos merecedores, Pai. Estamos aqui agradecidos, em primeiro lugar, por Seu santo sacrifício feito lá na cruz do Calvário. Pai amado, Pai querido, esteja conosco. Que o Senhor venha aceitar o nosso culto desta noite. Pai, que nós venhamos estar com os nossos corações rendidos ao Senhor. Senhor, focados em Te agradar, em Te servir melhor. É o pedido que eu faço ao Senhor, crendo e agradecendo o nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, vamos aproveitar que estamos de pé, vamos fazer a leitura bíblica em Efésios 6. Acredito que irá na projeção ali, para nós podermos acompanhar todos juntos. Do versículo 13 ao versículo 18. Leamos todos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia, e havendo feito tudo, fique firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Amém, glória a Deus. E firmados nessa palavra, nós vamos louvar o Senhor. De guerra, povo herói comprado de vitória, em que as portas do inferno não prevalecerão sobre esse povo vencedor. Aleluia, glória ao Senhor dos exércitos. Aleluia.
somos um exército de guerra, mas também somos servos de Deus, a qual nós devemos nos render ao nosso Senhor. E nós estamos aqui na presença dEle para estarmos adorando mais uma vez.
Isaías 53. Vamos aguardar ali na projeção. Diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? 2. Porque foi submetido como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. 3. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vamos repetir todos juntos o versículo anterior? Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e... Amém. Vamos continuar nesse mesmo espírito, no espírito que o Senhor colocou em nossos corações para adorarmos a Deus. Neste momento, eu vou pedir que o irmão Jorge se aproxime, que vai ter um momento missionário. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a igreja, abençoe a todos. Momento missionário, como vocês sabem, de missões estaduais, dos projetos estaduais. O nosso tema é Paz na Cidade. E a defesa teológica se encontra em Mateus 5,9, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. No projeto estadual, de missões estaduais, nós temos vários programas e projetos que procuram resgatar aqueles que estão afastados da igreja, né? Ajudar também crianças desviados, aqueles que também têm algum tipo de vício com álcool, drogas, ou tiveram algum tipo de problema psicológico, que se afastaram da igreja ou se afastaram das suas famílias. Dentro desses programas nós temos o PEVI, né, que é voltado para crianças e jovens, crianças e adolescentes, que é o PEVI, que é Programa de Ensino para a Vida. Ele transforma o futuro das crianças em comunidade, baseado esse ensino em princípios bíblicos. As igrejas, né, os irmãos que se voluntariam a esse projeto, eles ajudam com ensino, com voluntariado, com cestas básicas, né, dando aulas também, aconselhamento, parte psicológica também, que muitos sofrem abusos ou sofrem algum trauma e muitas vezes não conseguem conviver em família. E a criança, depois de algum tempo, ela passa a ter um relacionamento, uma interação com outras crianças ali, naquele meio. E tudo baseado também no princípio bíblico também. Temos também, além disso, ele atende as crianças e adolescentes também que encontram em alta vulnerabilidade, ele transforma a vida das famílias e dando muito suporte através da educação e serviços básicos, como cesta básica. No Rio de Janeiro, né, como projeto estadual, nós temos 23 núcleos ou estações que procuram ajudar as crianças. Vou pedir que o pessoal do multimídia passe o PV, por favor, o primeiro vídeo.
matemática, língua portuguesa, oficina de belas artes, ou seja, está tudo pronto. Vocês já têm a estrutura da igreja local e os voluntários. A nossa equipe de atuação global já possui a qualificação técnica e todo o material preparado para auxiliar você e servir você e a sua igreja local para a execução desse programa. Eu quero dizer a você que é possível você fazer parte desse projeto. É possível você transformar, ser agente de Deus para transformar a vida de crianças. Crianças que vão estar sendo instrumentos de Deus através da sua vida para trazer paz para as nossas cidades. Contribuindo com R$20 por criança, é possível que você faça a diferença na vida de uma família da sua cidade. Leve para a sua igreja, junte-se a nós, vai ser um grande prazer, um grande privilégio servir ao Senhor com todos vocês, assim como nós já servimos com o projeto PEV. Juliana, a igreja local, ela pode contribuir para a expansão desse programa nas comunidades. Como? Você pode estar se perguntando. Você pode ser uma das pessoas que estará intercedendo por esse projeto. Você pode orar, tirar um tempinho do seu dia para conversar com Deus, ser um dos nossos intercessores. Como precisamos, né, Ju? Precisamos muito. Você também pode contribuir. Você pode contribuir com um valor específico. Você pode entrar no site da Convenção de Missões Estaduais e você pode ser um dos nossos adotantes. Você pode também visitar um projeto. Olha que privilégio, estar numa turminha, saber o que realmente está acontecendo nas comunidades. Talvez você não seja um professor, mas você seja alguém que você tem dons e talentos, com certeza tem, porque eu sei que Deus te deu, e você pode investir esses dons e talentos que você tem colocado nas suas mãos para abençoar uma das nossas turminhas, ou até mais de uma. Além disso, além de orar, além de contribuir financeiramente, além também de ser um voluntário, você pode mobilizar outras pessoas para que elas também possam estar conosco, servindo ao Senhor, abençoando crianças. Esse é o projeto, né, PEV, e nós temos que pensar como igreja que quando nós conseguimos tirar uma dessas crianças da rua ou da comunidade e abraçar essa criança e começar a passar ensino de Deus para essa criança e os princípios do temor do Senhor, nós estamos modificando aquela família onde ela está, ou na comunidade, ou no núcleo que ela está. A criança, ao vir e aprender de Deus, ela vai voltar para casa cheia do Espírito Santo, muitas vezes convertida, e ela passa a evangelizar o pai e a mãe. Então, nos primeiros meses, vem só a criança, mas depois a mãe começa a procurar se não tem alguma atividade que ela possa ajudar a exercer. Então, nós temos exemplos de muitas crianças que vêm sozinhas nas primeiras vezes e depois, passado 1, 2 meses, a mãe também vem e, às vezes, inclusive, passa a participar e a ajudar no projeto. Muitas crianças que foram resgatadas conseguem transformar a vida de toda a sua família. Então, peço à igreja, né, para poder nos apoiar, né, nessa ajuda que nós vamos enviar e no nosso tema Paz nas Cidades. Agora eu vou pedir à igreja para nós orarmos, que Deus esteja tomando conta e abençoando todos os projetos feitos em missão estaduais. Pai de amor, obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, despertando a Tua igreja, Senhor, para promover a paz na nossa cidade. Esses diversos projetos que muitas vezes nós não conhecemos, mas que nós temos vivido, verificado que eles existem, que nós possamos ter o amor no nosso coração para apoiar esses que estão à frente desse projeto, através de oração, de contribuição, de participação e do envio das nossas ofertas. Continua, Senhor, tomando conta desses Teus missionários, desses que estão promovendo a promotores da paz no Rio de Janeiro. Nos abençoe também para nós compreendermos a extensão da Tua vontade em nossas vidas e na vida do Teu Estado, do Estado do Rio, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nesse momento vai ter um momento muito especial, ao qual a irmã Esmeralda vai falar. Hoje é dia de... Que dia que é hoje? Dia dos Pais, né? E nós queremos agradecer a Deus
por tudo que Deus tem feito na vida dos pais, por tudo que Deus tem feito, né, na vida dos filhos, da família, das mães. É o momento família, né? Eu gostaria que todos os pais aqui ficassem em pé, para nós identificarmos quem já é papai aí. Muito bom, bastante, um grupo bem bonito, né? Que você possa receber de nossa igreja o nosso abraço, que Deus esteja abençoando a vida de vocês e que juntos, né, como família, vocês possam ser bênção. Nós temos um versículo gostaria de deixar um versículo aqui, Provérbios, as irmãs vão distribuir aí uma lembrancinha para os pais. Provérbios 17, versículo 6. Provérbios 17, versículo 6 nos diz: os filhos dos filhos são coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos filhos. Como é feliz, como é bom quando os filhos têm orgulho dos seus pais, né? E também Provérbios 20, versículo 7, que nos diz: o justo anda com integridade, seus descendentes serão felizes. Então, botando aqui os pais, né? Quando os pais andam com integridade, seus descendentes serão felizes. Então, que, com certeza, vocês possam ser pais íntegros para que seus filhos sejam felizes. Poder sentar. E, para não passar em branco, como já passou em branco, domingo passado, nós comemoramos um dia também. Dia de quê? Quem lembra? Dia do Adolescente Batista. E os adolescentes também vão ganhar, viu? Quem é adolescente aí pode ficar em pé. Tem muitos adolescentes na galeria, talvez precise de reforço aí. Nosso adolescente aí ficando em pé. Ah, olha só, não precisa ser só os adolescentes, os jovens que acompanham os adolescentes, vivem junto em classe, pode fazer parte desse momento para ganhar um bombonzinho, um chocolate, pode escolher o sabor. Tem 3 sabores, pode escolher o sabor. No dia do adolescente, nós vamos ler o Salmo 119. Salmo 119, versículo 9, que nos diz: como o jovem guardará puro o seu caminho. Será como é que é? Será qual é a receita? Vivendo de acordo com a sua palavra. Salmo 119, versículo 9. Como o jovem guardará puro o seu caminho? Ele guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a sua palavra. Como é maravilhoso, né? Estarmos dentro da vontade de Deus. E quando isso acontece, a gente realmente se sente privilegiado, se sente abençoados pelo Senhor. Todos os pais receberam seu bombonzinho, seu chocolate. Todos os jovens adolescentes. Alguém não recebeu? Levanta a mão aí, que as meninas ajudam. Da galeria, todo mundo recebeu? Então, vamos orar a Deus, agradecendo por esse momento especial, né? Gratidão pela vida dos pais. Hoje eu estive com meu pai e foi um momento muito especial, né? Almoçarmos juntos e um momento de família, e Deus tem nos abençoado nesse tempo. Obrigada, Senhor, porque estamos juntos, ó Pai, comemorando, Senhor, o Dia dos Pais. Obrigada, Senhor, por cada pai aqui presente, por cada filho, ó Pai, que possamos viver, Senhor, dentro daquilo que Tu queres para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela vida dos pais, Senhor, que são seus servos. Abençoa, Senhor, aqueles filhos que têm seus pais, que não servem a Ti, ó Pai, que eles possam ser abençoados e um dia, Senhor, a vir a Te conhecer.
Obrigada, Senhor, pelos pais aqui presentes, pela vida dos filhos, Senhor, que não têm seus pais. Esteja, Senhor, confortando os seus corações. Queremos te agradecer também nesse momento, quando agradecemos a Ti, pelo Dia do Adolescente, do Jovem Batista. Ó Senhor, obrigada pela vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, que juntos, Senhor, trabalham aqui na igreja, no louvor, em tantas áreas, Senhor, que eles possam ser, Senhor, no futuro, a cada dia, Senhor, abençoados e que possam viver, Senhor, para que sua vida seja íntegra, ó Pai, vivendo na Tua presença. Obrigada, Senhor, por tudo. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nesse momento, eu gostaria de chamar as crianças, né, que chegou o momento do cultinho infantil, né, e a palavra está com o pastor agora. Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco, amém, irmãos? Que bom estarmos aqui reunidos para louvar o Senhor, esses momentos especiais aqui, e momentos de louvor, adoração, momentos de gratidão, momentos de missões estaduais, projeto tremendo esse PVI, né? Fiquei encantado com o projeto, falei com a Esmeralda para a gente conhecer mais o projeto, conhecer o material, né, vou procurar saber melhor como funcionam esses polos, né, esses 23 polos que já estão funcionando no nosso estado, e certamente aqui poderá ser um lugar onde esse projeto poderá ser desenvolvido. Oremos por missões estaduais, oremos pelos missionários que estão atuando em missões estaduais, pelas frentes missionárias, né, plantação de igrejas, recuperação de igrejas. Irmãos, um detalhe, eu sei que a gente tem colocado isso no WhatsApp. Todo dia tem um motivo de oração, 30 dias de oração por missões estaduais. E são vários os motivos, vários pedidos de oração. Desde a questão da educação, desde a questão do trabalho com presos, enfim, hospitais, projetos variados de apoio a igrejas, jovens, enfim, adolescentes, idosos, muitos projetos. Mas me chamou a atenção, ouvindo o pastor Daniel Cunta, que é o diretor de missões estaduais, que muitas igrejas, irmãos, no período da pandemia, igrejas que recém-organizadas ou igrejas que são do interior e que já sofrem com o êxodo rural, enfim, e até nas grandes cidades, muitas igrejas praticamente fecharam as portas. Então, um dos trabalhos de missões estaduais está sendo também de recuperação de igrejas. É um trabalho difícil, e eles contam com o trabalho voluntário de diáconos, de jovens, de irmãos de outras igrejas, né, que podem estar ali auxiliando essas igrejas. Então, oremos por isso também, né, pelas igrejas que no meio da pandemia perderam muitos membros, igrejas que ainda não voltaram a funcionar normalmente como funcionavam, e oremos para que Deus levante pessoas, líderes, pastores, e esses voluntários que têm ido ajudar essas igrejas também, sejam grandemente usados pelo Senhor. Não esqueça de colocar o seu alvo, quanto você vai dar para missões estaduais agora no mês de agosto. Essa campanha é só no mês de agosto, tá? Se você sentir no seu coração um valor que Deus colocou, que é um desafio para você, você vai se esforçar, se empenhar, e poderá trazer a cada domingo, ou poderá entregar somente no final da campanha, no último domingo de agosto, ou no primeiro domingo de setembro, enfim. Ore a Deus, fale com Deus, faça um desafio a você mesmo. Eu quero abençoar a obra missionária.
esse recurso vai abençoar aqueles que estão lá na ponta, em vários lugares onde nós não podemos ir. E vai abençoar projetos também como esse que nós vimos, que trabalha com crianças nas comunidades. Deus assim esteja nos abençoando. Hoje é um dia especial para todos, né, porque todos nós temos o nosso papai, ainda que alguns já não o tenham fisicamente, mas aqueles que já o tiveram, aqueles que ainda têm, é motivo de alegria, motivo de recordação. Eu ganhei dos meus filhos essa camisa, né, eu postei no WhatsApp da igreja, tem aqui a foto do meu papai, e que eu guardo com muita alegria, muitas recordações. E a gente agradece a Deus, né, a bênção que foi o nosso pai. Meus irmãos, eu creio que os irmãos também, que também desfrutaram dos seus pais. A gente sabe que características pessoais variam, né, de um para outro. Tem os pais mais severos, tem os pais mais calados, tem os pais que conversam, tem os pais que não conversam, tem os pais que demonstram mais amor, outros demonstram menos amor, não é? A Bíblia nos fala de um Pai celestial. É maravilhoso, irmãos, como Deus se apresenta como Pai, Criador, provedor, sustentador. É maravilhoso perceber que Deus quer ter uma relação paternal conosco. Ele quer ter um relacionamento de pai e filho. E é lindo nós vermos Jesus, o Filho de Deus, referindo-se a Deus como Pai. Inúmeras vezes, Jesus, não só na oração chamada Pai Nosso, mas em vários momentos, várias orações que Jesus fez, ele sempre se dirige a Deus como Pai. E é lindo ver essa relação de Deus como Pai. Jesus também vai mostrar isso numa parábola muito conhecida. Lucas capítulo 17, aliás, Lucas capítulo 15, desculpa. Nós vamos ver os 2 primeiros versículos da parábola do filho pródigo. Lucas 15, os versículos 11 e 12. Eu sei que é um texto muito conhecido. Eu, na verdade, irmãos, tinha outra mensagem, que eu já tinha preparado antes, mas que na última hora Deus falou, não é essa fica para outro dia. E Deus me trouxe para esse texto, e então nós estaremos abordando o que Jesus ensina aqui. Há muitas mensagens na parábola do filho pródigo. A gente pode olhar para o filho pródigo apenas, pode olhar para o irmão dele, pode olhar para a questão dele ter perdido tudo, dele ter voltado, de ter se reconciliado, enfim, várias situações que trazem mensagens tremendas para as nossas vidas. Mas hoje eu quero falar sobre o pai do filho pródigo, não sobre o filho pródigo. Quero falar sobre as marcas de um pai amoroso. Pelo menos 4 marcas nós vemos nesse pai. Marcas aqui não são marcas físicas, mas são qualidades que mostram quem é esse pai amoroso, como ele agiu para com os seus filhos. Sim, porque a parábola vai falar dos 2 filhos, não só de um filho. E o que essas marcas desse pai amoroso têm para nos ensinar hoje? Para nós que somos pais, para aqueles que são filhos e para aqueles que querem conhecer mais a Deus, como pai também. Então, Lucas 15, versos 11 e 12, diz assim: disse-lhes mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus
haveres. Por enquanto, só esses 2 versículos nós vamos ler, depois faremos menção de outros versículos no decorrer da mensagem. Vamos orar mais uma vez? Vamos colocar diante de Deus nossas vidas, os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que estão em casa. Nós estamos com dificuldade de transmissão de internet. Essa semana, a rede de internet que a gente tem, né, que a gente paga mensalidade, entrou em pane aí, eu creio que o Apolo todo está sem internet, dessas redes privadas, né? E vamos ver como fica. Eu já entrei em contato, liguei uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a resposta é só essa: a rede está em manutenção. A gente sabe das dificuldades aí que o nosso bairro está enfrentando em relação a isso, né? Mas o culto está sendo gravado. Assim que a internet voltar ao normal, a gente coloca lá no nosso canal do YouTube. Vamos orar, pedindo a Deus que abençoe cada vida, cada lar. Quem precisa de oração aqui? Levanta a mão. Quem precisa de oração pode ficar de pé? Então vamos ficar de pé. Eu tenho certeza que no seu coração você tem um pedido de oração. Pode ser para você, pode ser para alguém da sua família, da sua casa, pode ser um conhecido, um amigo, um vizinho. Tenho certeza, todos nós conhecemos alguém que precisa de oração, precisa do socorro de Deus, da cura de uma enfermidade, da solução de um problema. Vamos colocar diante do Senhor a vida dessas pessoas. Durante a oração você vai ter um momento em que você mesmo vai falar com Deus a respeito desse pedido que está no seu coração. Vamos orar? Pai bondoso, Deus amoroso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai criador, sustentador de todas as coisas. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos apresenta como Pai. E o Senhor deseja nos chamar todos de filhos, Senhor. Ó Pai, muito obrigado por essa relação paternal que o Senhor deseja ter com toda a humanidade, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque isso demonstra o Teu amor, o Teu cuidado, o Teu amparo, a Tua proteção, a Tua provisão, Senhor. Ó Deus, isso também mostra como que o Senhor é amoroso, bondoso, cuidadoso com os Seus filhos. Ó Pai, ainda que nós, seres humanos, sejamos rebeldes, desobedientes muitas vezes, Senhor, e quando estamos no pecado, ó Pai, nos afastamos de Ti, até mesmo fugimos da Tua presença, Senhor, mas nós Te damos graças porque o Senhor é um Pai que vai de encontro aos Seus filhos, e o Senhor oferece perdão aos Seus filhos, e o Senhor deseja restaurar os Seus filhos. Ó Deus, muito obrigado porque fomos alcançados pela Tua graça, ó Pai, um dia. Muito obrigado porque o Teu amor chegou até nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado, porque em Cristo Jesus nós nos tornamos família de Deus, povo de Deus, separado para o Senhor. Muito obrigado. Agora, Senhor, eu Te peço por cada irmão, cada irmã que está de pé neste momento. Ó Deus, os Teus filhos aqui têm um pedido no coração. E neste momento, ó Deus, os Teus filhos estão apresentando ao Senhor, cada um aqui presente está apresentando ao Senhor o seu pedido. Atende, Senhor, segundo o Teu querer, conforme a Tua vontade. Ó Deus, vá de encontro ao coração dos Teus filhos nessa hora, que estão clamando por suas vidas, clamando a Deus pela vida de um familiar, de um parente, de um amigo, de um conhecido, de um vizinho, de um colega de trabalho, ó Deus, de escola. Ó Deus, cada nome que está sendo lembrado neste momento, Senhor, nós pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua cura, Senhor, pedimos a solução do problema,
Pedimos a tua intervenção na vida dessas pessoas, ó Deus, neste momento em que os teus servos estão clamando, buscando a tua face. Ó Deus, vem acudir, Senhor, vem trazer socorro, vem trazer livramento, Senhor, vem libertar aqueles que estão aprisionados ao pecado, aos vícios, ó Pai, aqueles que ainda estão na incredulidade, ó Pai, aqueles que ainda estão na desobediência, Senhor. Ó Pai amado, trabalha nesses corações, para que também, como o filho pródigo voltou para casa, ó Deus, que eles também possam voltar para o Senhor. Abençoa, Senhor, a tua igreja reunida aqui, e os irmãos que estão em casa, ó Deus, toma cada família em tuas mãos, abençoa cada pai, cada mãe, cada filho, ó Deus, que haja paz em cada lar, que haja amor, que haja compreensão, Senhor, que haja harmonia, que haja reconciliação, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos e desde já te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Poder sentar. Pretendo ser breve nessa minha palavra, até porque o texto é muito conhecido. A parábola do filho pródigo, eu creio que é um dos textos mais conhecidos, pregados na palavra de Deus. A prova é de que até pessoas não crentes, às vezes citam, falam do filho pródigo, até às vezes em uma entrevista, uma reportagem, alguém de repente fala, como o filho pródigo. Então é uma parábola muito conhecida. A parábola era uma forma de ilustração, uma história contada, verídica ou não, e cujos pontos principais da parábola, os personagens, as atitudes das pessoas, trazem um ensinamento. É uma forma diferenciada de ensinar. Jesus contou muitas parábolas. As pessoas inicialmente não entendiam. Inclusive, havia uma profecia do profeta Isaías, exatamente mostrando que iriam ouvir, mas não iriam entender. Só poderiam entender à medida que entregassem a vida e crescem pela fé. E aí o Espírito Santo entraria no coração e aí ele traria luz, entendimento para a palavra de Deus, explicada através de parábolas. Essa parábola, ela é muito simples, porque ela fala de um pai, pode ser qualquer pai, que, no contexto da parábola, simboliza Deus, o Criador. E conta também de dois filhos, que simbolizam a humanidade, de um modo geral. A gente vai perceber claramente que Jesus, nessa humanidade, ele vai distinguir dois grupos da humanidade. Porque um dos filhos era temente a Deus, foi o que ficou em casa, e o outro filho não temia a Deus e quis gastar a sua vida no mundo. Então mostra essa realidade na humanidade. Há um grupo que teme a Deus, há um grupo que deseja obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, permanecer na presença de Deus, ou seja, o filho que ficou em casa. Mas há um grupo que não quer saber de Deus e que quer gastar a vida no mundo. Então, a parábola ilustra bem a realidade do mundo em que nós vivemos. Mas a gente percebe também outros ensinamentos que surgem no decorrer da história. A parábola vai apontar que não vale a pena desperdiçar a vida do mundo, não vale a pena confiar no poder do dinheiro, da riqueza, porque elas vão embora. Não vale a pena confiar nos falsos amigos. Olha quantas verdades a parábola ensina. Não vale a pena desobedecer pai, mãe, não vale a pena deixar a casa para ganhar o mundo. Não, não vale a pena. Então essa parábola, ela é riquíssima, riquíssima. E quanto mais a gente estuda essa parábola, mais a gente vai encontrar uma lição, um ensinamento para nossas vidas. Os jovens, principalmente, né, que ganharam aí o seu bombom,
eu fico preocupado, sabe? Quando começaram a distribuir o negócio ali, eu peguei o meu, sabe? Eu gosto do branquinho. Sem discriminação, tá? Mas fico preocupado, né? Os papais aí, alguns têm que se controlar, né? Por causa da glicose, diabetes, essas coisas assim, né? Não é, Israel? Tem que controlar. É jovem não, jovem é outra coisa, né? Jovem é outro papo, já dizia Chico Anísio, né? Então, jovem vai aproveitar bem aí o bombom, o chocolate ganhou. Mas jovem também precisa tirar lições dessa parábola. Quantos jovens e adolescentes aqui já leram a parábola do filho pródigo? Levanta a mão. Tem que levantar a mão. Jovens e adolescentes. Amém, que bom. Né? Aplique essa parábola à sua vida. Aplique essa parábola à sua vida. Se coloque no lugar do filho pródigo, né? As atitudes que ele tomou. Será que às vezes nós também não tomamos atitudes parecidas com a dele? Eu também o irmão do filho pródigo, que deu uma de gostosão, né? Que eu fiquei em casa, eu não gastei o dinheiro do meu pai, eu estou aqui, ó. Mas não amava o irmão, discriminava o irmão, né? A relação ali, ele nem chama o irmão de irmão, ele fala, vindo este teu filho, olha como que ele se refere ao irmão que voltou para casa, vindo este teu filho, mataste o bezerro cevado para ele, e ainda fizeste uma festa, ou seja, aquele que parecia ser o santinho da história, o bonzinho da história, o obediente da história, era um cara cheio de preconceito, discriminação, sem amor. No fundo, ele era tão interesseiro quanto o outro, só que o outro saiu e gastou, ele ficou. Porque ele também tinha interesse na herança. Também tinha interesse na herança. E por causa disso, ele discriminou o irmão. Então, irmãos, a parábola é riquíssima, riquíssima. Mas eu quero destacar as marcas do pai amoroso. A primeira marca que eu vejo aqui é que ele era misericordioso. O que é misericórdia? É Deus não dar o que nós merecemos. Não é? Ou, podemos inverter a frase, né? É Deus dar aquilo que nós não merecemos. Por exemplo, nós não merecemos o céu, mas Deus quer nos dar o céu. Então, tem a ver com a graça de Deus, né, que é o favor imerecido. Mas, por exemplo, nós merecemos o inferno, mas Deus não quer nos dar o inferno. Nós merecemos a perdição eterna, mas Deus não quer nos dar. Então, aqui o filho pediu a sua parte da herança. Ele não tinha obrigação nenhuma. A irmã Nilma pregou sobre esse texto, né, 2 semanas atrás, aqui no culto da manhã. Muito boa mensagem. E ela falou mais sobre essa relação aí do filho. Eu quero me ater mais com a relação do pai. Mas, exatamente aquele pai não tinha obrigação de dar. Aliás, eu não sei se os irmãos sabem, mas a legislação, por exemplo, permite, se um pai consegue juntar, né, durante a sua vida, consegue comprar um terreno, uma casa, ou ter uma propriedade, e de repente ele cismar de vender tudo e morar de aluguel, por exemplo, ou gastar o dinheiro que ele conquistou durante a vida, não há nada que impeça ele fazer isso. Não há obrigação que ele tenha que deixar alguma coisa para os filhos. Os filhos interesseiros é que ficam ali no pé. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não, isso aqui vai ser meu. Não, eu quero aquela parte ali. Não, aquela outra parte é minha. Os filhos é que faz isso, cresce o olho, né? Isso quando não dá confusão entre os filhos depois que os pais morrem, né? Não, isso não acontece, isso só acontece na França, aqui no Brasil não acontece isso não. Bem, então, irmãos, esse pai era misericordioso, ele deu, o filho não merecia, mesmo assim ele deu, foi gracioso.
né? Ele foi bondoso, ele repartiu. Isso tem a ver, irmãos, com outro ensino bíblico, com a doutrina bíblica que nós conhecemos muito bem, que é a doutrina do livre-arbítrio. Ou seja, é a decisão, é a escolha pessoal. Essa parábola aponta para essa liberdade de escolha que Deus dá a todos nós. Deus nos propõe a vida e a morte. E Ele diz, escolhe, pois, a vida para que vivas. Então, é um Pai misericordioso nesse sentido, nos dá a oportunidade de escolher entre o bem e o mal. Nos dá a oportunidade de escolher entre permanecer na presença de Deus e estar longe de Deus. Entre fugir do pecado e se santificar. Deus nos propõe. Essa parábola mostra que Deus é um Pai amoroso que também nos dá essa liberdade. Precisamos aproveitar esse Pai amoroso que tem a marca da misericórdia, que se renova todas as manhãs sobre nossas vidas para nos entregarmos a Ele, segui-lo, servi-lo, fazer a sua vontade. E não para desobedecê-lo, não para gastar a nossa vida na vaidade, no mundo, no pecado, não, pelo contrário. Usarmos a liberdade que Deus nos dá e escolhermos permanecer na presença de Deus, amém? Que nenhum jovem adolescente que está aqui hoje jamais deixe os caminhos do Senhor, amém? Que ninguém queira gastar a vida nesse mundão de destruição, de vaidade, que ninguém venha sentir a dor que o filho pródigo sentiu, de estar na sarjeta, de não ter o que comer e querer comer lavagem de porco. Que nenhum de vocês, meus jovens, meus adolescentes, jamais venham enfrentar o que aquele filho pródigo enfrentou. Quando o pai do filho pródigo deixou ele ir, não foi porque queria o seu mal. Eu acredito que no fundo, havia no coração daquele pai amoroso e misericordioso uma expectativa de que ele vai quebrar a cara, vai voltar aqui e eu vou ajudá-lo novamente. Amém? De certa forma é assim. De certa forma é assim. É como a gente vê lá em Gênesis capítulo 3, irmãos, quando o homem cai no pecado, o homem e a mulher são enganados pelo diabo. Deus já tinha dito, olha, vocês vão morrer quando vocês comerem do fruto da árvore do bem e do mal. Eles sabiam, Deus já tinha avisado. Mesmo assim, eles quiseram comer. Aceitaram o engano, o engodo. Aceitaram a falsificação da palavra de Deus. E há muita gente falsificando a palavra de Deus hoje em dia, para nos desviar da presença do Senhor. Mas ali no capítulo 3 mesmo, no verso 15, quando Deus vai repreender o homem e a mulher por terem desobedecido, Deus diz, olha, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, amém? Ou seja, ali naquele mesmo momento que o homem e a mulher pecaram, Deus já tinha a solução para o pecado, amém? E aqui também o pai do filho pródigo, quando reparte a herança, é como se tivesse assim, ele vai voltar e eu vou restaurar, vou perdoar a sua vida. É um pai misericordioso. Segundo, é um pai paciente. Na verdade, melhor seria dizer longânimo, que a longanimidade é além da paciência, mas paciente no sentido de aguardar a volta. Deus é um pai amoroso que aguarda a volta do ser humano para ele. Está lá no verso 20, a parte B. Estando ele ainda longe, seu
pai o viu. A ideia que a gente tem do texto aqui na parábola é que esse pai aguardava todos os dias a volta do filho. Aquele pai não perdeu a esperança. Aquele pai não desistiu do seu filho. Não foi atrás dele, não foi procurá-lo. Estava preocupado com ele e aguardava a volta do filho. O filho sabia o caminho de casa. Como é bom saber o caminho de casa, né? É triste quando uma pessoa foge do caminho de casa. Voltar para casa é sempre bom, irmãos. Voltar para casa é sempre bom. Eu fico admirado como tem algumas pessoas que não querem voltar para casa. Estão fugindo de alguma coisa. Eu sei que hoje em dia, irmãos, devido ao avanço, à multiplicação do pecado, a casa também pode ser um lugar de tristezas, né? De tristezas, de mágoas, de feridas. A gente sabe que, infelizmente, há muitos pais aí que não honram o nome pessoal, nem o nome de pai, porque fazem coisas que nem mesmo quem não é pai não deveria fazer. Estão aí as manchetes nos jornais, na televisão, na mídia social, cada dia denúncias e mais denúncias, espancamentos, abusos sexuais contra crianças. Quando a gente ouvia falar nisso, irmãos, a gente ouvia de pessoas assim, ou débeis mentais, como um caso que aconteceu recentemente em Minas Gerais, um camarada andando pela rua, sequestrou uma menina de 10 anos, estuprou, matou, já está preso. Mas é uma pessoa que a gente vê que não tem uma mentalidade normal, monstro. A gente ouvia falar dessas coisas de pessoas estranhas. Agora está mais do que comprovado, irmãos, que esses tipos de crimes estão acontecendo dentro de casa. Isso é terrível. Lugar onde deveria haver paz, amor, lugar onde as pessoas deveriam se respeitar, se apoiar, se acudir, encontrar conforto, palavras de ânimo, de encorajamento. É triste, muito triste, irmãos, saber de que no seio da sua própria casa, crianças e adolescentes têm sido violentados. É muito triste isso. Não é o caso da parábola. Aquele jovem era amado, até porque era o caçula, até porque o seu pai queria o seu bem. Esse pai era paciente, aguardava o retorno do filho. Ele vai voltar. Os pais aqui presentes, os irmãos que vão ver depois a gravação dessa mensagem, nós temos feito isso, temos marcado nossos filhos com um amor, com um carinho, com uma atenção que permitam eles voltar sempre para casa. É triste saber de crianças e de filhos que não querem voltar para casa, porque lá são maltratados. É muito triste isso. Que nós possamos, irmãos, como pais, como mães, as mães aqui presentes também, como família, fazer do nosso lar um lugar acolhedor. Que os nossos filhos possam querer sempre voltar. Seja qual for a situação, seja qual for o problema, eu vou na casa do meu pai, na casa da minha mãe. Lá eu vou encontrar uma palavra de ânimo, lá vai ter alguém que ora por mim, lá vai ter alguém que se importa comigo, que vai me abraçar, que vai me acolher. Ai, irmãos, precisamos de lares assim. O nosso lar precisa ser um lar acolhedor, principalmente para os filhos. Porque se for para os filhos, eu tenho certeza que vai ser para qualquer outra pessoa.
E aqui esse pai, ele foi paciente, todos os dias, olhava para o caminho, imaginando, meu filho vai voltar, meu filho vai voltar, meu filho vai voltar. E ele volta para casa. Esse pai também tem uma outra marca, ele é um pai amoroso, restaurador do filho. Os versículos 22 a 24 vão mostrar quando o filho volta para casa. E é lindo ver aqui que o pai diz assim aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vistam no meu filho, põe um anel no dedo, sandálias nos pés. Vejam que farrapo não estava o rapaz, né? Não tinha roupas decentes e estava descalço. Imagina caminhar por aquelas estradas descalço. Tragam o bezerro, vamos fazer uma festa, vamos comer, vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então começaram a festejar. É um pai que quer restaurar. Isso demonstra claramente como que é o nosso Deus, como que Deus deseja restaurar as pessoas que estão perdidas, que estão sofrendo por causa do pecado, da desobediência, que estão longe dele, que estão praticando coisas que desagradam a ele. Interessante nessa parábola, nenhuma palavra de acusação. Porque tem certas horas, irmãos, que não adianta, a situação por si só fala tudo. O que adiantava aquele pai dizer assim, está vendo só? Olha o que você arranjou para você. Olha só, gastou meu dinheiro, me deixou preocupado, pensei que você pudesse ter até morrido. E o que adiantava o pai ficar jogando no rosto daquele jovem um monte de coisas? Isso iria ajudar a acolhê-lo? Talvez ele ia fazer assim, pai, eu pensei que eu ia encontrar uma outra palavra, fica com Deus, tchau. Não adianta jogar pedra, irmãos. Às vezes a pessoa já está tão sofrida, a própria vida já ensinou as pancadas da vida. Dói mais com uma palavra muitas vezes. Dói mais. Tem gente que acha que além do que a pessoa já está passando, ainda tem que falar mais um monte de impropérios. E tem que acusar. Irmãos, papel de acusador, a Bíblia diz que é do diabo. Nós não podemos ter esse papel de acusador, não. A Bíblia diz que ele é o acusador dos nossos irmãos. Nós não somos acusadores. Nem Jesus veio acusar, nem ele veio condenar, ele veio salvar. Por isso que na parábola a gente vê que o personagem que representa o pai não diz uma palavra de condenação, ainda que ele soubesse que o estado daquele filho era de condenação. A própria vida o levou para a condenação, para a destruição, para a derrota. Mas o pai não disse uma palavra de condenação. Simplesmente abraçou e beijou o seu filho e recebeu o filho de volta. Por quê? Porque o filho já havia dito, eu quero ser pelo menos como um empregado do meu pai. Os empregados do meu pai têm pão, têm comida em abundância. Eu aqui estou comendo lavagem de porco. Então o filho já estava quebrantado, já estava arrependido, não adiantava mais, não precisava mais falar mais nada. A obra já estava sendo feita no seu coração. Jesus está mostrando que Deus é assim, é restaurador. Ele recebe de volta o arrependido, ele recebe de volta aquele que confessa seus pecados, ele tem o perdão nas suas mãos para oferecer. Por isso que Jesus, diversas vezes, quando alguém chegava para ser curado, a primeira palavra de Jesus era: filho, perdoados te são os teus pecados. Eu fico imaginando aquele senhor, né, aquele jovem,
que foi trazido pelos amigos e baixado pelo telhado numa casa, né? Para quem Jesus disse isso, né? Perdoados são os teus pecados. Eu fico imaginando Jesus recebendo aquela pessoa e dizendo, está vendo? Ó? Olha o que deu você desobedecer. Viu só? A escolha que você fez, o caminho que você andou, os lugares para onde você foi. Isso porque Jesus encontra uma outra pessoa que ele também perdoa os pecados e está com essa pessoa e depois Jesus disse para ela assim, olha, em outras palavras, toma emenda para que não te suceda coisa pior. Dá a entender, irmãos, que Jesus sabia, e eu creio que sim, o porquê que ele estava naquela situação. Mas Jesus não lançou isso em rosto. Não precisava, ele já estava sofrendo no seu corpo a doença, a enfermidade, por causa da desobediência. Fez alguma coisa errada, alguma escolha errada que ele fez, e estava sofrendo a consequência. Mas quando Jesus chegou diante dele, disse, perdoados te são os teus pecados. Aqui, o pai do filho pródigo age da mesma forma. Meu filho, você está perdoado. O anel no dedo significa que você é meu filho novamente. Eu estou te recebendo como filho. Com direito, inclusive, à herança, embora se fosse ver juridicamente, certamente ele iria perder, porque ele já tinha gasto a sua parte. Mas o coração daquele pai era tão grande que, recebendo ele como filho novamente, tudo que o pai tinha também seria do filho, quando o pai morresse. Ou seja, o outro filho é que ia ficar chateado, porque ia ter que dividir mais ainda a herança. Mas o pai não estava preocupado com isso, o pai não estava preocupado com dinheiro, com herança, não. Mais importante que o dinheiro era a vida do seu filho. Quanta gente, irmãos, dando valor a outras coisas, né? Eu sei que o dinheiro é importante, a gente precisa dele para comprar, comer, né, se vestir, trabalhar, a gente precisa, mas não é tudo na vida. Quanta gente que coloca um bem material, um carro, um terreno, uma casa, acima de um filho, de uma filha, da esposa, do esposo. Tem gente que até costuma dizer, né, fulano alisa mais o carro do que a esposa. Porque tem gente que faz isso mesmo. Claro que a gente tem que valorizar o que a gente tem, né, tem que cuidar do que a gente tem, né, limpar o carro, lavar o carro, polir o carro, é cuidar. Mas tem gente que coloca isso acima, muito acima. E às vezes esses carros de som aí com barulho infernal, isso custa uma nota. Eu já ouvi dizer que é muito caro. Tem gente que gasta 10 mil, 20 mil, 30 mil para botar um som desse num carro. Eu fico me perguntando, será que faz isso pela família? Será que faz isso pela esposa? Será que faz isso pelos filhos? Faz não. Faz não. Gasta com o bem material, mas não gasta com a família. É assim, ó. Não podemos ser assim, irmãos. Temos que compartilhar. Aquele pai quis restaurar o filho. O filho foi restaurado por ele, voltou para casa. E houve festa, alegria. Jesus vai dizer que há alegria no céu quando o pecador se arrepende. Finalmente, aquele pai amoroso também tinha uma outra marca. Ele era reconciliador. Porque o filho mais velho chegou do campo, escutou o barulho de festa, algazarra, alegria, perguntou aos servos, o que está acontecendo? Ah, foi o teu irmão que voltou. Aí ele ficou indignado, né? Ficou indignado, furioso, e não queria nem entrar em casa. O pai vai até ele, olha só, que pai amoroso. Aquele ali representava o crente, o membro de igreja, o religioso, aquele que se acha melhor do que os outros, o santarrão, o bonzão, o gostosão, né? Não, eu fiquei em casa, eu não gastei o dinheiro do meu pai,
eu estou aqui servindo ele dia e noite, nunca comi um bezerro cevado aqui, não. Quero fazer bonitinho. Nada, é tão interesseiro quanto o outro. Só não saiu de casa. Sem amor. Não perdoou o irmão. E a Bíblia diz que o pai instava com ele, insistia com ele. Olha só. Olha que pai amoroso, irmãos. Insistindo com o filho para aceitar o irmão de volta. Deus é aquele que quer reconciliar as pessoas. Esse pai amoroso representa Deus. Quer reconciliar marido e mulher. Quer reconciliar pais e filhos. Quer reconciliar irmãos, membros de igreja, da mesma igreja ou de igreja diferente. Porque tem gente que fica brigado com o outro, não fala com o outro, não quer saber do outro, não porque me fez isso, porque aprontou isso, porque fez aquilo outro, e guarda rancor no coração, guarda mágoa no coração, e não fala. O pai amoroso foi lá conversar com esse filho de coração duro, religioso, achando que era melhor do que todo mundo. O pai foi conversar com ele. Você precisa enxergar que o seu filho estava morto e reviveu. Então, ele é mais importante do que a herança. Dinheiro no mundo não paga a volta do seu irmão para casa. Esse pai amoroso foi mostrar para o irmão mais velho que precisava receber o seu irmão mais novo. Irmãos, isso é tremendo. Eu não sei se na sua família tem alguma situação assim. Eu acho que família nenhuma tem esse problema, né, irmãos? Família não tem esse problema de ninguém ficar zangado com o outro, aborrecido, chateado, ficar sem se falar. Fica sem se falar só de manhã, né? De tarde já está tudo normal, né? Bom seria se fosse verdade, né? Tem gente que fica dias, meses, anos sem falar com alguém, um parente. Às vezes um pai e uma mãe. Um pai e uma mãe. Às vezes um irmão. Teve motivo? Teve motivo sim. Não vou dizer que não teve motivo. Uma mágoa, uma dor, né, um sentimento ruim, alguma coisa que o outro fez, aprontou, né? Porque assim como nessa família aqui, só tinha 3 pessoas, um quis esbanjar, gastar tudo, né? Tem muita família que tem isso, tem gente que é esbanjador, tem gente que não sabe economizar, gasta tudo que vem na mão, e fica pedindo emprestado, pô, me empresta aqui, me empresta ali, me empresta aqui, me empresta ali, e não paga ninguém, e aí é o pior. Não é? Porque eu sei que em família a gente às vezes não faz questão. Família a gente perdoa. Está precisando, fica, não precisa pagar não. Ou quando puder me paga. Mas tem gente que, não, você disse que ia pagar dia 30, hoje já é dia 30, você não me pagou. E vai lá, e aquilo causa um mal-estar, aquilo causa uma desavença. Não me procura mais, não quero saber de você. O dia que você me pagar, você volta a falar comigo. R$100, R$200. Quando é isso? E às vezes é mais, às vezes é menos. Bota o dinheiro à frente de tudo. Aquele filho mais velho estava botando o dinheiro acima de tudo. E não recebia o seu irmão de volta. Mas lá estava o pai amoroso. Os versículos 28 a 32 ressaltam isso. Saiu então o pai e instava com ele, insistia com ele. Perdoa seu irmão, perdoa seu irmão, perdoa seu irmão. Recebe seu irmão, recebe seu irmão, recebe seu irmão. Insistia com ele. Tem alguma desavença na sua família?
tem alguém precisando de reconciliação na sua família? Que seja reconciliação com a igreja, reconciliação com Deus, mas às vezes é reconciliação com você. Com você. Olha por isso. Eu acho que a gente não tem que forçar situações. Eu sempre ensinei isso. Sempre ensinei isso. Ainda hoje de manhã uma irmã me perguntou sobre isso. Eu sempre ensinei isso. Não adianta forçar. Pede a Deus para trabalhar no coração. No seu coração, no coração da outra pessoa. Irmão, se há alguém interessado em reconciliar pessoas, é Deus. Você pode ter certeza. Se há alguém interessado em reconciliar pessoas, esse alguém é Deus. A parábola do filho pródigo ensina isso. Aquele pai representava Deus. E o pai foi procurar o irmão mais velho para quebrantar o coração dele. Deus também procura pessoas para reconciliar. Se seu coração está endurecido contra alguém, se alguém da sua família, ou quem sabe conhecido, não sei, fez alguma coisa que você guarda mágoa até hoje, comece a orar por isso. Mágoa só faz mal para quem tem. Raiva, ódio só faz mal para quem tem. E está provado pela ciência que esses sentimentos ruins provocam doenças. Eu não estou falando isso para te alarmar não, tá? Não é para alarmar não. É só para você saber que guardar sentimento ruim no coração, você está acumulando doença na sua vida. Já comprovado pela ciência isso. Não guarde coisa ruim no seu coração. Libere perdão. Se você não tem força, comece a orar. Senhor, eu preciso tirar isso do meu coração. Eu preciso me reconciliar contigo. Eu preciso me reconciliar com a esposa. Eu preciso me reconciliar com o meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe. Eu preciso. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Trabalha no meu coração. Tire o obstáculo. Tire o empecilho. Me ajuda a valorizar a pessoa. E não os bens materiais. Ah, irmãos, quando a gente olha por essa ótica, tudo muda, tudo muda. E Deus trabalha na nossa vida. Às vezes, irmãos, a falta de perdão é um dos motivos, preste atenção no que eu vou dizer. A falta de perdão é um dos motivos para Deus não agir na nossa vida. Bloqueia as bênçãos de Deus. Bloqueia. Deus fica aguardando. Você está pedindo, eu queria isso, Senhor, eu queria aquilo, Senhor. Nada. Nada. Passa um ano, passa 2 anos, nada. Faça um exame. Vê se não tem alguma coisa que precisa ser consertada na sua vida ou na vida de alguém. Vê se não tem alguma coisa pegando, vê se não tem alguma coisa que está lá, guardada. Peça a Deus para te perdoar, peça a Deus para te ajudar. Amém? Vamos orar? Se de alguma forma essa palavra veio de encontro ao seu coração, se de alguma forma esse exemplo desse pai amoroso, alguma dessas marcas desse pai amoroso, tem a ver com a sua vida, o que você precisa de misericórdia de Deus, você precisa de paciência de Deus, você precisa da restauração de Deus, você precisa da reconciliação de Deus. Se de alguma forma, essas marcas do pai e do filho pródigo, do pai amoroso, que é Deus, tem a ver com você, fica de pé onde você está. Nós vamos orar. Para que você alcance, tal qual o filho pródigo alcançou, tal qual o irmão do filho pródigo alcançou, para que você também alcance a graça de Deus na sua vida. Amém? Pai bondoso, Deus amado, ó Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, tão clara aos nossos olhos. Obrigado por esses ensinamentos, ó Deus, maravilhosos que essa parábola tem. Ó Deus, obrigado porque essa parábola revela um pai amoroso,
misericordioso, paciente, restaurador e reconciliador. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor é tudo isso na nossa vida. Senhor, se há alguém aqui nesta noite que está precisando do Teu poder, do Teu agir na sua vida, Senhor, com misericórdia, com paciência, restaurando, ó Pai, a vida espiritual, restaurando, ó Pai, o relacionamento contigo, reconciliando, ó Deus, a sua vida contigo, reconciliando, ó Pai, a sua vida na família, Senhor, seja com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, com os filhos, ó Pai, ou algum outro parente. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que o Teu poder se manifeste na vida dos Teus filhos, e assim como o filho pródigo foi restaurado, o irmão do filho pródigo também, o Senhor esteja restaurando cada coração aqui nesta noite. Ó Pai, ajuda, Senhor, a cada um de nós desarmarmos o nosso espírito, a reconhecermos nossos erros, a confessarmos nossos erros, Senhor, e a entregar a nossa vida ao Senhor, sabendo que o Senhor vai nos perdoar, vai nos restaurar, vai nos reconciliar. Ó Pai, em nome de Jesus eu te peço, e desde já eu te agradeço hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Poder sentar, irmãos. Temos uma música agora com o Ministério do Louvor, Rio de Louvor, não é isso? E a irmã Flávia, quem vai cantar primeiro? A Flávia ou o Rio de Louvor? Ou todo mundo junto? Vem todo mundo para cá, a gente vai louvar o Senhor. Nós vamos iniciar a celebração da ceia do Senhor. Quero convidar os diáconos que estarão servindo a ceia, para estarem aqui à frente também, por gentileza, e a gente vai fazer tudo junto, né? Os diáconos que estarão aqui, nos ajudando a servir a ceia. Eu vou ler aqui, 1 Coríntios capítulo 11. Hoje eu queria justificar a ausência da irmã Nilma, pois ela foi pregar lá na Igreja Batista do Bom Retiro, e ela viria para cá para o culto, para o final da ceia. Nós até deixamos a ceia para o final, exatamente por isso. Mas ela precisou estar lá com o Heitor, né, ajudando a Letícia, que está um pouco resfriada, e aí ela está lá cumprindo o papel de vó, né, irmão Jorge? Né? E ela gosta, né? Qual vô e qual vó que não gosta? Ela gosta de estar lá cuidando do Heitor, né? 1 Coríntios 11, 23 em diante diz assim: porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Deus abençoe essa palavra lida aos nossos corações. Irmão Jorge Rodrigues, pode orar no momento? Bendito Deus e eterno Pai, que está nos céus, é grande a nossa alegria por estar na Tua casa nesta noite, pelo privilégio de poder estar louvando, bendizendo e glorificando o Teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por tudo que já aconteceu aqui nesta noite. E agora nós queremos Te suplicar para que o Senhor possa continuar, Deus, abençoando o nosso culto desta noite. E desta oportunidade, quando iremos participar da ceia, este memorial que o Senhor nos orientou para que pudéssemos fazer. E que cada um de nós possamos estar contritos sobre a nossa responsabilidade que temos diante do Senhor. E que realmente possamos nos colocar na Tua presença, somente, Deus, para fazer, Deus, a Sua vontade.
Muito obrigado, Deus, pela mensagem que pudemos ouvir. Que o Senhor possa continuar abençoando, Deus, o teu servo, pastor Roberto, dando a ele sabedoria, Deus, para poder ministrar, ó Deus, a tua palavra e de dirigir, ó Deus, este rebanho. E que nós, ó Deus, como servos teus, possamos, ó Deus, sentir desejo de a cada dia se colocar na tua presença, somente, ó Deus, para fazer a sua vontade. Amém. Fica conosco, Deus, no restante deste culto. Perdoe, ó Deus, os nossos pecados. É a oração que nós te pedimos no nome santo do seu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e que permanece para sempre. Amém. Bem, irmãos, então todos os membros da igreja batizados em plena comunhão com a igreja podem participar da celebração da ceia do Senhor, certo? O rei do louvor vai cantar primeiro e aí os diáconos estarão distribuindo os elementos. Ninguém é super-homem, Deus não te fez de aço. Não leve em teus ombros além do que Ele te deixou. O mundo é natural, a carne é mortal. É a realidade pra chegar no ideal. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus. O preço da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. O Calvário declarou com o sangue de Jesus para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a realidade é o equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa pra você. O inimigo luta pra você deixar a cruz. Sem ela ele sabe que você negou Jesus.
O preço da tribulação não dá pra comparar com o peso da glória que o céu vai revelar. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia calculou. Ele conhece a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a renúncia é um braço de equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensação pra você. A cruz é a responsabilidade do fiel, é o domínio sobre a carne, é a ponte para o céu. Diga sim pra Deus, não negue o que é seu. A trajetória certa Ele escolheu. Ele conhecia a força e a fraqueza de um pecador. No Calvário declarou, com o sangue de Jesus, para o mundo seu valor. Não despreze a sua cruz, a realidade e o equilíbrio para você. Hoje você não entende, mas um dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensação pra você, pra você, pra você. Amém. Todos os irmãos receberam os elementos? Alguém ficou sem receber? Lá atrás, no último banco, alguém pode levar lá, por favor? Lá, perto da cabine de som. Mais alguém? Não. Conforme nós lemos na palavra de Deus, Jesus partiu o pão e distribuiu com os discípulos, dizendo que deveríamos comer como um memorial simbólico do seu corpo que foi entregue por nós na cruz. Comamos todos em memória de Jesus.
Da mesma forma, a palavra nos ensina que Jesus distribuiu o cálice entre os discípulos para que eles tomassem o cálice, que simbolizava o seu sangue vertido na cruz pelos nossos pecados. A ceia não tira pecado de ninguém, irmãos. Se você tiver com pecados, participando da ceia, não vai mudar nada. O que muda é a nossa fé no sacrifício de Jesus. Quando nós cremos que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Aqui é apenas um símbolo, uma lembrança daquilo que Jesus fez por nós. E ele nos mandou celebrar. É um ato de culto, é um ato de reconhecimento, é um ato de gratidão, é um ato de fé no Senhor Jesus, não fé no suco de uva, nem no pedaço de pão. A fé é no Senhor Jesus. E esses símbolos nos lembram o que Jesus fez por nós. Bebamos todos em memória de Jesus. Diácono Claudomiro Bastos vai orar nesse momento. Querido Deus de nosso Pai, te rendemos graças, ó Deus, pelo dia que nos concedeu, Senhor Deus, quando que, desde a manhã deste dia, na Tua presença, se alegrando, ó Pai, através do estudo da Escola Bíblica Dominical, e agora à noite, Teu poder estar novamente na Tua casa, Senhor, prestando um culto que só o Senhor é digno, de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor. Pai bondoso, obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo Jesus, o Teu Filho, por nós, Senhor. Obrigado pelo Teu muito amor para conosco, que mesmo sem sermos merecedores, o Senhor nos amou de tal maneira que enviou Teu Filho Jesus Cristo, e que veio a este mundo dar sua vida na cruz do Calvário, derramar o Teu sangue precioso para a nossa purificação. Pai bondoso, aceita o culto que Te prestamos e continue abençoando, Senhor, para que enquanto vivemos aqui neste mundo, possamos, Deus, viver nesta comunhão com o Senhor e com o Teu Filho Jesus Cristo e todos nós, os nossos irmãos, juntos, Senhor, no mesmo propósito de Te servir, de Te adorar e de Te louvar. Continue conosco, ó Deus, ao terminar este culto, leva-nos em paz aos nossos lares e guarda-nos e protege de todo o poder do mal. Abençoa, Senhor, aqueles que aqui não puderam estar, que onde estiver, ó Deus, esteja, Senhor, também na Tua presença, louvando, glorificando o Teu nome. Os que estiverem enfermos, que o Senhor visita, concedendo, Senhor, a cura, Senhor, para com Teus servos. Quantos, ó Deus, estão passando por um momento tão difícil, Senhor, mas aguardando no Senhor a bênção da cura. Pai bondoso, perdoa nossos pecados, ouve a nossa oração, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Os diáconos estarão recolhendo os cálices depois do culto. Os irmãos podem deixar no banco aí. As irmãs vão estar cantando mais uma vez.
salvou, cruz que me curou, que me resgatou das trevas, cruz que me fez viver ao invés de morrer, fez-me ter uma nova chance. A cruz me fez enxergar que eu não sou nada sem ti. A cruz me fez entender que eu não nasci pra morrer, mas pra viver. Está consumado, o preço já foi pago, sua graça me alcançou na cruz, pagou por meus pecados, Cristo no Calvário se entregou por mim, me amou até o fim. A cruz me faz enxergar que eu não sou nada sem ti. A cruz me fez entender que eu não nasci pra morrer, mas pra viver. Está consumado, o preço já foi pago, sua graça me alcançou na cruz, pagou por meus pecados, Cristo no Calvário se entregou por mim, me amou até o fim. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, sua glória me fez renascer, sorrente, livre sou. Está consumado, o preço já foi pago, sua graça me alcançou na cruz, pagou por meus pecados, Cristo no Calvário se entregou por mim. Está consumado, o preço já foi pago, sua graça me alcançou na cruz, pagou por meus pecados, Cristo no Calvário se entregou por mim, me amou até o fim. Me amou. Amém, glória a Deus, aleluia. Que bom louvarmos ao Senhor, que bom celebrarmos ao Senhor, né? Que bom esse momento de comunhão. Deus abençoe os irmãos. Estamos assim encerrando o culto dessa noite, queremos agradecer a todos que participaram. Desejamos uma semana de paz, uma semana guardada e protegida pelo Senhor. Amém? Próximo domingo estaremos aqui para mais uma vez louvar o Senhor.
há um aviso da... Vamos rapidamente. Corre, que você vai falar também, Mateus? Então corre. Bem, irmãs e irmãos, né? Que é para toda a igreja, mas especialmente para as mulheres. Sábado próximo, dia 20, estaremos realizando, né, mais um aniversário da MCM, 44 anos, igualzinho a nossa igreja, né? 44 anos da MCM, né? Contamos com todas as irmãs que estão aqui e que estão em casa, e com toda a igreja, tá bom? Que bom. Vamos celebrar essa data aí com bastante alegria. A Esmeralda lá da Baixada, a irmã Esmeralda, aquela que tem um vozeirão, ela já pregou aqui uma vez, né? Quantos lembram da irmã Esmeralda lá? Eu não lembro qual a igreja dela, eu sei que é da Baixada Fluminense. Ela é uma das vice-presidentes da Convenção Batista Fluminense, né? Coloque na sua agenda, o último sábado de agosto, dia 27 de agosto, nós teremos aqui um culto de gratidão pela formatura dos alunos do curso básico de teologia. 24 irmãos que concluíram aí o curso de básico de teologia estarão se formando. Vai ser uma programação inédita na nossa igreja, irmãos, nunca aconteceu na nossa igreja. E a igreja toda está sendo convidada para isso, né? É claro que os familiares dos formandos, né, os membros, conhecidos. Então, marque na sua agenda, 27 de agosto, 19 horas, teremos esse momento solene aqui de gratidão a Deus pela formatura dos nossos irmãos. Amém? Semana de paz para todos, fique de pé, dê um abraço no seu irmão. Semana de bênção para todos nós, amém?